Polêmica. Prefeito de Siderópolis irá consultar a população sobre a possível troca de nome do município. Funcionários do Ministério do Trabalho em Brasília começaram a semana com um susto. Várias salas foram encontradas reviradas. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Levantamento recente comprova: mulheres dirigem com mais prudência, ocasionando menos acidentes nas estradas brasileiras. Tratamento especializado ajuda as pessoas a superarem o medo através da tecnologia. A Pai de Criciúma celebra 50 anos com uma série de ações comemorativas. As notícias de Criciúma e do Sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, 17 de julho de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Um assunto polêmico foi novamente levantado em Siderópolis. O prefeito Hélio César, o alemão, irá realizar uma pesquisa popular sobre uma possível troca de nome do município. Entenda melhor essa história através da reportagem da jornalista Débora Correia. Há mais de 50 anos, Siderópolis era Nova Beluno. O nome foi dado pelos primeiros colonizadores do município desde que a cidade era só uma colônia por conta da semelhança geográfica com a província italiana de Belluno. Isso foi por volta de 1890. Em 1943, Siderópolis era Nova Beluno, um distrito de Uruçanga, passou a se chamar Siderópolis, uma homenagem que fizeram depois da descoberta do ouro negro, do nosso carvão mineral, homenagear a Companhia Siderúrgica Nacional. E mudou, inclusive, não só o nome da nossa comunidade, do nosso distrito, como também o padroeiro. O nosso padroeiro era São João Batista, passou a ser Nossa Senhora Aparecida. Mas a gente quer fazer uma homenagem aos bravos colonizadores, que chegaram em 1891, e agora, Siderópolis iniciando as comemorações dos 60 anos de emancipação política, nada mais justo dessa homenagem a gente discutir. Se não mudar o nome, vamos acrescentar o nome Nova Beluno, para que tenha um apelo turístico, para que, junto com Nova Veneza e Treviso, a gente forme as três cidades que na Itália também os migrantes vieram da mesma região. Segundo o prefeito, a mudança de Nova Beluno para Siderópolis também teve influência na ditadura. Na época, houve uma proibição de tudo que remetesse à Itália, inclusive o nome da cidade. Com o litígio da Segunda Guerra Mundial, os representantes da ditadura Vargas vieram aqui à diretoria da CSN e tiveram uma influência muito grande na nossa comunidade. Teve influência positiva, muito positiva também, não estamos dizendo que foi tudo ruim, não. Mas foi a ditadura Vargas, na Segunda Guerra Mundial, que fez com que os dirigentes da Companhia Siderúrgica Nacional que entrassem nesse processo de mudança de uma forma muito brusca, muito invasora, e sem que seja a vontade de toda a comunidade na época. E é para fazer a vontade da comunidade hoje que o prefeito quer saber a opinião da população. A possibilidade de mudança no nome será discutida com toda a cidade. Iniciamos na missa de domingo, comemorando a colonização dos 127 anos de Nova Beluno e Siderópolis, e a gente conversou com a Câmara, com a Procuradoria, para ver como é que a gente inicia esse processo, para fazer dentro da legalidade e que a gente consiga fazer com que essa homenagem aos nossos colonizadores, principalmente uma justiça histórica, porque principalmente os descendentes italianos tiveram uma intervenção muito forte da ditadura Vargas em 1943, e a gente concorda que Siderópolis foi uma homenagem à Companhia Siderúrgica Nacional, e hoje não temos mais nenhum apelo dentro do carvão mineral, e muito menos de siderurgia, e nada mais justo de que a gente consiga acrescentar Nova Beluno. Essa é uma posição não pessoal do prefeito, mas a gente vai respeitar o que a sociedade decidir,
em acrescentar ou não o nome de Nova Beluno. Siderópolis, Nova Beluno ou Siderópolis Beluno, seja qual for a decisão, ela será tomada pela comunidade. Gostaria de lançar esse desafio, né, e a comunidade e as lideranças é que vão decidir, para que chegue no final do ano a gente decida se vá ou não acrescentar o nome de Siderópolis Nova Beluno. Funcionários do Ministério do Trabalho em Brasília começaram a semana com um susto. Várias salas foram encontradas reviradas. A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar o caso. A equipe da Operação Registro Espúrio, que apura as fraudes em cadastros sindicais, vai auxiliar no processo. E por falar na operação, um relatório da Polícia Federal divulgado no final de semana aponta o envolvimento do ministro Carlos Marum, da Secretaria do Governo. Os servidores chegaram para trabalhar na manhã desta segunda-feira e encontraram o primeiro andar do Ministério do Trabalho todo revirado. Segundo a assessoria, pelo menos 2 salas do setor de seguro-desemprego foram invadidas e muitos documentos oficiais estavam jogados no chão. O primeiro andar do prédio ficou isolado durante quase todo o dia. Os servidores tiveram que sair. E aqui no térreo, uma outra área também precisou ser demarcada. É que, segundo os vigilantes, foi exatamente por aqui que os invasores entraram. O órgão não soube informar o horário em que ocorreu a invasão, mas as imagens da câmera do circuito interno mostram um homem forçando a porta de uma sala do Ministério por volta das 11 da noite deste domingo. A Superintendência da PF em Brasília instaurou o inquérito para investigar o caso. As investigações terão reforço da equipe que apura as irregularidades na Operação Registro Espúrio. E neste final de semana, essa operação, que investiga fraudes nos registros sindicais expedidos pelo Ministério do Trabalho, movimentou mais uma vez as notícias do país. O jornal Folha de São Paulo revelou um relatório da Polícia Federal que aponta que integrantes do Ministério do Trabalho fabricavam pareceres fraudulentos para atender pedidos do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. A investigação sustenta que os pedidos de aprovação de registro sindical feitos por Marum eram repassados por sua chefe de gabinete, Viviane Lorena Vieira, ao então coordenador-geral de registro sindical do Ministério, Renato Araújo, preso na primeira fase da Operação Registro Espúrio. O ministro solicitava facilidades para sindicatos do Mato Grosso do Sul, possivelmente em troca de apoio político no estado, que é seu reduto eleitoral. A PF detectou ainda a participação de uma pessoa que não integrava o quadro de funcionários do Ministério do Trabalho, identificada como Jéssica Matos Rossetti. Ela também foi detida na primeira fase da operação em 30 de maio. Segundo o jornal, poucos dias antes de serem presos, Renato e Jéssica trocaram mensagens que foram interceptadas pela Polícia Federal. Na conversa, Renato Araújo encaminha a Jéssica a cópia de e-mail com as demandas repassadas por Viviane e pergunta qual nota técnica ela estava fazendo. Jéssica responde que está trabalhando no caso do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal e do Ministério Público da União em Mato Grosso do Sul, mas que faltava decidir o que escrever para justificar, uma vez que a entidade não havia feito publicações exigidas por lei em jornais de grande circulação e diário oficial da União. Uma outra troca de mensagens reforça o suposto envolvimento de Marum. No diálogo de 23 de maio passado, Júlio Bernardo, então chefe de gabinete do ex-ministro do Trabalho, Elton Yomura, que chegou a ser preso pela PF, solicita a Araújo a reversão de um despacho publicado no Diário Oficial da União. Ele diz que recebeu o pedido de Marum e pergunta se dá para resolverem o problema. A Polícia Federal chegou a pedir medidas de busca e apreensão contra a chefe de gabinete e Marum, sob a justificativa de que cabia aprofundar as investigações para confirmar se ambos eram integrantes da organização criminosa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, relator do caso, não autorizou as ações por entender que os indícios apontados eram insuficientes. A PF ainda analisa o material apreendido com outros investigados e que eventualmente possa ter relação com o caso Marum. Durante a terceira fase da operação, que resultou na demissão de Elton Yomura há 2 semanas, Carlos Marum disse em entrevista que apontou a operação como conspiração contra o governo Temer e que foi alvo de um vazamento, abre aspas, canalha, fecha aspas.
Além de a inclusão do seu nome nas investigações, foi uma retaliação de alguns setores, sem explicar quais. Em seguida, Marum foi à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República pedir investigação por vazamentos. Em nota, Carlos Marum diz que tentam enfraquecê-lo por questionar abertamente abusos de autoridade, especialmente no inquérito dos portos. Marum questiona ainda e levanta a hipótese de se tratar de uma perseguição política, já que, ao aceitar ser ministro, declarou que não disputaria as eleições. Por fim, ele diz esperar seriedade sobre os pedidos de investigação que fez para apurar vazamento de dados. A seguir, levantamento recente comprova: mulheres dirigem com mais prudência, ocasionando menos acidentes nas estradas brasileiras. Hoje é terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis no sul de Santa Catarina. Vendedor de peças para automóveis, linha leve, vendedor, adesivador, comunicação visual, designer gráfico, televendedor, auxiliar para os setores de contábil e fiscal, vendedor externo, auxiliar administrativo financeiro, garçom e bartender, vendedor e atendente, professor de inglês, auxiliar de dentista, doméstica, consultora de beleza, supervisão de vendas, analista de TI, técnico de manutenção predial, auxiliar de açougue, auxiliar de cozinha, ajudante de calandra, entregador motoboy, ajudante de impressão, avaliador de veículos, piloteira, cozinheira, eletricista predial, consultor comercial, operador de caixa, auxiliar de laboratório, líder de corte, frentista, auxiliar de almoxarifado, gerente de vendas. Interessados devem buscar mais informações no site www.acicri.com.br. Um levantamento recente mostrou que 75% das indenizações pagas pelo seguro DPVAT foram destinadas aos homens, o que demonstra que eles, ou seja, nós, nos envolvemos muito mais em acidentes do que as mulheres. Mas há outros fatores que explicam essa diferença tão grande. Confira. Lembra daquele ditado? Mulher no volante, perigo constante? É melhor você começar a mudar a direção, quer dizer, o discurso, viu? Que é bem antigo e fora de contexto. Não existe. Pra mim, não. Furada. Furada. Repercutimos o assunto com os e com as motoristas de Campo Grande. Teve gente que ficou em cima do volante, quer dizer, do muro. Amigo, você acha quem dirige melhor, o homem ou a mulher? Ah, aí você me pegou, mano. Você está querendo me colocar entre a cruz e a espada, irmão? Não. Para não ser tendencioso para um dos dois lados, ouvimos duas pessoas de cada sexo. E a mulherada conduziu bem as respostas, hein? A mulher, ela fica com medo, então ela não acelera muito. E ela fica mais atenta ao trânsito. Mais cuidadosa. Mais cuidadosa, com certeza. O homem não tem tanta praticidade como a gente, entendeu? Eles pensam que supera a gente, mas no trânsito, tanto eles bebem, mulher não bebe, tem mais prudência. E aí, os homens, o que disseram? Quem sabe que dirige melhor, o homem ou a mulher? Acho que os dois hoje em dia. Tá empatado. Tá empatado, tanto o homem quanto a mulher. A mulher dirige sempre melhor, não tem jeito. Por quê? Ah, ela tem mais paciência, né? Seja nas rodovias ou nas cidades brasileiras, uma pesquisa divulgada recentemente pela seguradora que é responsável pela liberação dos recursos do DPVAT chamou muito a atenção. 75% das indenizações em casos de acidentes de trânsito foram para os homens, ou seja, apenas 25% para as mulheres. E diante desta enorme diferença, você ainda tem dúvida de quem tem mais prudência na direção?
De 384 mil indenizações do DPVAT em 2017, menos de 100 mil foram para as mulheres. Lembrando que dos 67 milhões de motoristas em nosso país, apenas 34% são do sexo feminino. Para o inspetor da PRF, os dados são confirmados pelo cuidado maior que a mulher tem em comparação ao homem quando dirigem. Por natureza, parece que ela tem um cuidado maior ao volante, né? Isso se reflete no número de acidentes. Os homens já são mais objetivos e praticam infrações mais graves, né? Você dificilmente vê uma mulher a 170 km por hora, por exemplo, como a gente eventualmente flagra motoristas dirigindo. Tem um dado que aumenta as chances deles se envolverem em acidentes, é claro, quando falamos em motoristas profissionais, como dos caminhões e ônibus, já que são mais de 90% nas estradas. Há que se considerar também que nem toda essa explicação é porque a mulher é mais cuidadosa ao volante. Existe uma certa consideração aí, um fator de que os homens permanecem muito mais tempo ao volante na rodovia. Os profissionais do volante trabalham 10, 12 horas por dia, né, e permanecem então nesse risco, acabando se submetendo a um maior risco de acidentes. Bom, mas para não deixar nenhuma dúvida no ar, fica a dica importante de quem é profissional em fiscalizar quem desobedece às leis de trânsito nas rodovias. Recado que serve também, é claro, para os motoristas da cidade. Independe, claro, de ser homem ou mulher. A gente precisa, na verdade, de motoristas, né, que pensem em primeiro lugar na vida. Só assim a gente vai atingir um trânsito mais seguro e fazer uma sociedade melhor. Você tem medo de alguma coisa? Clínicas médicas de São Paulo têm usado a tecnologia para superá-los. Hoje é o dia da Samira tomar vacina contra a gripe. É nessa hora que o medo da injeção aparece. Para facilitar o trabalho das enfermeiras e combater o medo das crianças, essa clínica desenvolveu um método inovador. Com esses óculos de realidade aumentada, os baixinhos entram no mundo imaginário. Oi! Você voltou! Você voltou! Nossa, eu não posso acreditar! Ó, primeiro o pólen de gelo. É bem rapidinho. Vem cá, peraí. Tudo é sincronizado, até a hora da aplicação da vacina. Fruto de fogo. Mas ó, vamos lá. Bem rapidinho. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vai, escudinho, vai, escudinho. Funciona, funciona, funciona. Algumas crianças nem percebem que tomaram a injeção. Obrigada. Caramba, filho, o que você acha disso? Legal. Eu acho que é mais fácil, mas dá pra sentir. Mas gostou? Ah, gostei. E isso auxilia no processo da vacinação, inclusive na técnica de vacinar, porque quando você relaxa a musculatura, você tem uma chance menor de reações adversas locais. Então, a gente tem um benefício duplo. A criança, ela entra no mundo virtual, esquece que está recebendo uma vacina intramuscular e a gente, da parte técnica, reduz as reações adversas. No caso, quando você contrai a musculatura, a reação adversa local. Em outra clínica de São Paulo, a tecnologia tem sido usada para combater um medo diferente, o de voar de avião. Essa daqui é a etapa final do tratamento contra o medo de avião, a aviofobia. É uma espécie de prova para saber se o paciente está ou não ainda com medo. E eu estou aqui numa poltrona que simula um ambiente real de um avião. Vou colocar até esse óculos aqui, que vai me mostrar exatamente a realidade virtual de estar dentro de um avião. Olha só, por essa tela, você vê exatamente o que eu estou vendo aqui. Conforme eu mexo o rosto, a imagem também acompanha. E eu sinto aqui na poltrona exatamente a sensação de estar num avião. Ela vibra como se o avião estivesse taxiando. A Maíla tinha medo de voar. Fez o tratamento e toda a angústia foi embora. Conforme você vai vindo, você vai fazendo, você vai passando cada etapa, vai criando uma segurança e você vai ficando de boa. E aí você entra no avião e tal. A primeira vez que eu consegui fazer o voo todo, eu me emocionei. E é muito real, porque depois quando você vai para o avião, que fazia muito tempo, eu não tinha esse dado. Quando você vai para o avião, é muito legal porque você se remete aqui. O medo, na realidade, ele é uma emoção como qualquer outra, tá? E evidentemente que ele faz com que a gente, de alguma forma,
ao se sentir ameaçado, tá, a gente comece a entrar num contexto de preservação. Tá? Então, muitas vezes nós vamos evitar determinadas coisas, muitas vezes nós vamos enfrentar. Tecnologia a favor do bem, deixando o medo de lado para dar espaço a uma vida melhor. Agora o fruto de fogo. Mas ó, vamos lá. Bem rapidinho. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vai, escudinho, vai, escudinho. Funciona, funciona, funciona. Obrigada, obrigada. A seguir, a PAI de Criciúma celebra 50 anos com uma série de ações comemorativas. A PAI de Criciúma está celebrando 50 anos e, para lembrar a data, uma série de atividades especiais estão sendo realizadas pela instituição ao longo da semana. Meio século marcado por muitas mudanças. A história da PAI em Criciúma começou em 1968. A ideia de montar um espaço para atendimento de pessoas com deficiência surgiu quando o senhor Elias Lindolfo Eufrásio buscou atendimento para as filhas, que tinham deficiência mental. De lá para cá, elas e milhares de pessoas já foram atendidas aqui. Atendimento que mudou a vida de muitas famílias. Nossa, mudou bastante, né, em relação ao conhecimento. Hoje nós temos uma Federação das APAES bem atuante no estado de Santa Catarina, uma Fundação de Educação Especial. Enfim, temos parcerias de pessoas assim sempre presentes, né, o município de Criciúma, enfim. Então os professores hoje eles têm muito mais curso, né, em capacitações na área. E hoje assim o que eu vejo a mudança que é a forma de trabalho, que é o currículo funcional natural, que aqui na PAI de Criciúma iniciou em 2012 com a diretora Maria Angelita e ajudou muito na autonomia dos alunos. Vocês vão observar e perceber como eles estão mais dinâmicos, mais autônomos, mais com independência. E isso para nós, educadores, é fundamental, né? Hoje a instituição atende 281 pessoas com deficiência. Alguns são atendidos no ensino regular, mas a maioria deles vem até a instituição para ter aulas de música, informática e tantos outros atendimentos. Na PAI, os alunos têm acompanhamentos e orientações na área da saúde, assistência e educação, com profissionais capacitados nas áreas de fonoaudiologia, pedagogia, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, odontologia, assistência social, psicologia e medicina. Mas não foi sempre assim. A dificuldade maior foi realmente lá atrás, né? Hoje, com a Fundo Social, que é da Lei Júlio Garcia, essa lei veio trazer um benefício muito grande para as APAES de Santa Catarina. Então, antigamente era tudo recurso da sociedade, com rifas, enfim, eventos dessa forma, para poder fazer algo, né, que melhorasse a qualidade de vida dos alunos. Aos funcionários comemorar os 50 anos e com tanto crescimento na instituição, mostra que todo o trabalho valeu a pena. Nossa, assim, de conquista mesmo, né? A gente percebe que esses 50 anos a PAI de Criciúma foi assim de conquistas em todas as partes, evoluções tanto em matéria de prédios, de conhecimento, enfim, de vitórias, de realizações, né? Considero as APAI um exemplo, né, de uma entidade que realmente presta um serviço fantástico para os alunos das APAI do estado de Santa Catarina. E a nossa aqui é uma referência hoje, né? Então é uma alegria muito grande de ter participado também, junto com os demais, toda a diretoria, pegam juntos, né?
trabalho conjunto, então isso facilita também. Então foi uma honra para mim ter participado dessa história, né? E me sinto feliz demais. E quem é atendido pela instituição entende muito bem essa dedicação e reconhece o esforço dos profissionais. A Vitória está aqui há pouco tempo. Antes, ela tinha apenas aulas no ensino regular. Para ela, a entrada na PAI representou uma mudança e tanto. Acho a PAI aqui maravilhoso. E na outra escola eu sofria muito bullying, daí eu gosto mais da PAI do que na outra escola. Aqui me trato bem e eu me reencontrei, né? Eu criei minha identidade, né? Não fiquei, tipo, pegando personalidade de outra pessoa. Nesta terça-feira, a comemoração dessa história foi só para os alunos e funcionários, mas a PAI está organizando uma festa para a comunidade. Na quinta-feira, a comemoração será em frente à instituição, em uma festa aberta no estilo quermesse. A rua em frente à PAI será fechada e das 4 da tarde até as 10 horas da noite vai haver apresentações dos alunos, exposições e barraquinhas com quitutes. Ela é uma jovem cantora e, através do seu talento, Gabriela Mota prega a palavra de Deus aos necessitados. Um belo tema para o Sala de Entrevistas. A boa música cristã volta a ser tema no Sala de Entrevistas. Hoje vamos conhecer um pouco mais do ministério de uma jovem cantora da região que prega o Evangelho de Jesus através de belas canções. Eu comecei a cantar com os meus 12 anos, né, no grupo da igreja, e foi fluindo. Aí teve um tempo que eu me afastei, e quando eu voltei com tudo, assim, em Deus. E hoje estou aqui, né, com o CD e ministrando em vários lugares. Bom, com 12 anos você já começou a cantar. E você disse que se afastou um pouco dos caminhos, depois voltou com força total, que é mais ou menos o caminho da maioria das pessoas. Se não a maioria, mas boa parte da igreja. Exato. Mas você também estava me falando nos bastidores que você, nesse meio tempo, teve uma chamada missionária e você chegou a realizar a missão na Bolívia. Como é que foi essa experiência? Então, eu sempre quis ser missionária. Sempre quis, sempre foi um sonho meu ser missionária. Então, eu recebi essa oportunidade, né? Me convidaram para ir e foi muito incrível, assim, que eu não tinha condições nenhuma de ir, né? Eu trabalhava, então eu não tinha como ir. E Deus foi abrindo portas e eu disse, não, vou para Bolívia. E Deus tinha me avisado que Ele iria me levar para lá já. Cheguei lá, fomos em aldeias, fomos em boates, Cracolândia e eu percebi que não era a Bolívia que precisava de mim, era eu que precisava da Bolívia. Você confere o Sala logo após o Informe Região. Acompanhe a programação da TV Primavera de Criciúma através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital via sistema de TV aberto. Assinantes da NET TV a cabo assistem o Sala através do canal 13. Os da GVT, canal 12. Olá, meu nome é Gabriela Mota e estarei na sala de entrevistas terça-feira às 7h30 da noite. Espero vocês. Então tá bom, e o Informe Região fica por aqui. Você fica agora com o Sala de Entrevistas e eu voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.